Vocês acabaram de ver uma sequência, um trabalho, na verdade, onde eu faço deslocamento, né, em etapas, para frente, na base de encurtos, e depois recuando, e trabalhando os detalhes importantes, e depois então executando o movimento com o Oizuki e Kizamizuki. Salvo a minha idade, né, eu queria que vocês não se atessem muito a detalhes que eu estou falando aqui da minha movimentação, porque a idade, ela pesa, né? Mas assim, a partir desse movimento eu quis mostrar para vocês que se treina o karatê a partir de um esforço, né, se envolvendo com detalhes técnicos, com as sutilezas do movimento, e tem um sensei que orienta nesse sentido, né, de não trabalhar apenas a superficialidade, mas fazer o aluno a compreender como que funciona o movimento, a técnica. Com certeza você entendeu o que eu quis passar, né, a preocupação que eu estava tendo na execução daqueles movimentos, o que eu queria melhorar. Eu fiz esse filme, estou fazendo esse comentário agora pelo seguinte, gente. Recentemente eu lancei um curso, na verdade, videoaulas, né, de preparação para exame de faixa preta gratuito. Logicamente, 95% foram feedbacks assim maravilhosos, e que me agradeceram e disseram que ajudou muito, né? E houve algumas críticas, inclusive de uma pessoa que eu respeito a sua opinião, ele dizendo que foi uma atitude irresponsável, infeliz, e que ele dizia que não era através de videoaulas que se aprende karatê, mas com sensei, com senpai, na interação no dojo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A minha intenção não foi substituir nenhum sensei, mas buscar refinar os movimentos, coisa que não se vê nos vídeos de YouTube, né? Porque não é a proposta daqueles vídeos. O que eu fiz foi fazer com que o karateca ele compreenda os detalhes, as sutilezas que existem por trás de um movimento, de um deslocamento, por detrás da base. Foi essa a minha intenção. Pois bem, e aí estamos aí numa época em que muitas federações estão realizando o exame para faixa preta. E eu lembro do meu mestre, Sensei Sagara, que ele dizia assim que quando ele avaliava faixas pretas, os primeiros movimentos já era suficiente para ele ter uma visão do nível, da qualidade técnica daquele que estava prestando o exame. Naquela época eu era novo, eu ficava pensando como, né, no primeiro movimento já se tem uma ideia se a pessoa está apta ou não a ser um faixa preta, ou até elevar de dan. Bom, e os anos vão passando e a gente vai aprendendo. Em 1994 eu prestei um exame em Filadélfia, quando houve o evento da Shota Cup, onde nesse torneio, nesse campeonato mundial, né, houve então um exame de graduação para faixa preta pela JKA, né, pela Japan Karate Association, e na qual o diretor técnico foi mestre Sugiura, que sucedeu a mestre Nakayama. Então o critério de avaliação era assim: haviam 3 bancas, né, a banca do Kihon, banca do Comitê, banca do Kata. Então nós fazíamos a avaliação na primeira banca, e dali
então já se sabia, né, se estávamos aptos a continuar ou não. Então quem já era reprovado ali na banca do Quiron já, né, já sabia que não iria continuar. Então foi assim, né, o sistema de avaliação. E o que eu acho perfeito na JK, gente, é a exigência da qualidade, não o que eu estou vendo em muitas federações, onde passam um pergaminho de movimentos, de Quiron, ou seja, o candidato sai de lá com a língua, né, e a demonstração da qualitativa, do nível técnico, pouco se vê, né? Parece-me que estão tentando avaliar a partir da performance, da resistência, da garra, da superação, que é importante, mas o Karatê fundamenta-se muito a partir da técnica elaborada. Então, hoje, sem arrogância nenhuma, depois de tantas experiências, eu mostrando aqueles movimentos que acabei de executar, eu avaliando somente esse movimento, já dá para ter uma ideia se realmente a pessoa está preparada para receber a sua faixa preta. Somente aqueles movimentos que vocês viram no início do vídeo. Então, fica muito difícil participar de uma banca de examinador. Por quê? Porque, infelizmente, uma minoria, apenas uma minoria de senseis estão conseguindo manter, né, as exigências do Karatê, as suas raízes, em meio às exigências da competição. Então, chegamos no dia do exame e vemos detalhes que foram esquecidos. E aí, aprovar ou reprovar? Principalmente jovens, principalmente crianças, é muito complicado. Então, o que eu peço, gente, é que vocês, senseis, procurem, né, se aproximar dos mestres. Nós estamos vivendo um ciclo onde muitos mestres já se foram. Meu mestre mesmo, Sensei Sagara, faleceu. Mas existem outros mestres que estão aí. Eu posso dizer Sensei Edson Nakama, de São Paulo, Sensei Enio Vesuli, de São Paulo, Sensei Sasaki, de São Paulo, Sensei Watanabe, Sensei Matida e outros tantos grandes mestres estão aí. Então, é importante que muitos, né, busquem, né, senseis responsáveis, busquem a fonte, busquem o contato, né, para que realmente possa oferecer aos alunos não uma ilusão, mas realmente aquilo que o Karatê é na sua essência, na sua profundidade. O Karatê que permite com que nós cheguemos aos 90, 100 anos praticando o Karatê. Por quê? Porque durante esse tempo todo tivemos informações suficientes que nos deram condições então de conhecer o nosso corpo, né? De fazer com que executemos os movimentos sem esforço, com economia de energia. Isso está se perdendo. Hoje é um Karatê apenas voltado para a vitalidade, para a competição, para a luta. Só que a idade, ela vai chegando a um ponto que há as limitações. Então o Karatê foi feito para a vida, não só para competição e medalhas. Parabéns aos senseis que estão conseguindo administrar, né, o Karatê fundamento, o Karatê Budô, com essa tendência do Karatê competição. Parabéns mesmo. E aos senseis que estão apenas voltados, né, para a questão da competição, para e repensa um pouco, né, o que vocês realmente estão oferecendo aos seus alunos.